não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Sobre aqui, alguns conceitos elementares da lógica, mas à medida que eu vou mostrando como eles são problemáticos e difíceis de lidar, o assunto acaba requerendo algumas outras distinções. Em primeiro lugar, vocês não podem esquecer que todos os conceitos que são usados na lógica, eles são válidos na medida em que você está falando da função que os vários termos desempenham no raciocínio, e somente sob este aspecto. Por exemplo, a definição lógica da simples apreensão não quer dizer que exista simples apreensão na realidade da experiência. Tá certo? O que se pretende dizer é que aqueles termos, vamos dizer, tomados como sinais, ou seja, signos de uma simples apreensão, serão considerados como tais para fins do raciocínio. O que não quer dizer que, examinado sob outro aspecto, sob o ângulo de uma outra ciência, a tal da simples apreensão se revela efetivamente simples. Não? Quer dizer que no corpo do raciocínio, aquele termo será tomado, aquele termo que designa tal objeto apreendido pela simples apreensão, será tomado como se ele nada afirmasse por si. Quer dizer que para fins da estrutura do raciocínio, a simples apreensão será efetivamente simples, mas só considerado sob o ponto de vista da estrutura e da ordem do raciocínio. Ou seja, considerado só do ponto de vista desta ciência específica. Ou seja, já no estudo da própria lógica, nós já verificamos que as ciências não lidam com objetos reais. Nunca. É impossível uma ciência de um objeto real. O objeto real é sempre o objeto material tal como ele aparece na experiência. E todo objeto material, todo objeto efetivamente real, presente, ele tem uma multiplicidade de aspectos e de dimensões que torna impossível uma ciência que considere aquele objeto na sua concretude. Tá certo? Então, por exemplo, se você tomar vamos dizer, um animal, né, um elefante, eu digo, bom, você pode estudá-lo sob o ângulo zoológico, ecológico, etc., etc., mas não tem nenhuma ciência que possa concretar todos os aspectos sobre os quais um elefante pode ser visto na realidade da experiência, incluindo, né, os aspectos mitológicos, as várias experiências humanas as experiências que os seres humanos tiveram com o elefante aqui e ali, o elefante que faz parte, vamos dizer, da sua imaginação, tudo isso é elefante também. Quer dizer, não é possível concretar tudo isso. Tá certo? Você imagina, por exemplo, uma ciência que ao mesmo tempo estudasse, por exemplo, a embriologia do elefante e o preço do marfim no mercado. E tentasse encontrar princípios comuns que expliquem essas duas coisas. Isso é absolutamente impossível. E, no entanto, né, o objeto concreto, real, que nós chamamos de elefante, ele tem realmente esses dois aspectos inseparavelmente. Quer dizer, é o mesmo elefante. Se você está olhando o elefante, você vê este elefante é aquele que foi gerado por esses tais processos embriológicos conhecidos. E é esse mesmo elefante, este aqui que você está vendo, cujo marfim no mercado custará tanto. Não são dois elefantes. Né? Vamos dizer, a diferença aí é uma diferença que, vamos dizer, que existe, é uma distinção que existe, mas não é uma diferença real. Não há uma diferença efetiva, real, entre o elefante que foi gerado por tais ou quais processos e o elefante cujo marfim custa tanto no mercado. Eles são o mesmo elefante, concretamente. Então, é isso aí o que a escolástica chamaria de uma distinção real mental. Quer dizer, uma coisa realmente distinta, mas que essa distinção só pode ser apreendida na mente. Você não pode separar efetivamente na realidade. Você não pode separar, vamos dizer, o fato de que o elefante tem, os dentes do elefante, né, são feitos de tal ou qual matéria,
que tem certo valor no mercado, e o fato de que o elefante foi gerado por tais ou quais processos embriológicos. Isso não é separável na realidade. Mas é separável mentalmente, quer dizer, é separável, não é distinguível mentalmente. Ora, esses vários aspectos que a escolástica encara sob o aspecto do que eles chamam de distinção, né, real, por exemplo. A distinção, digamos, entre um elefante e uma ação da Bolsa de Valores, né? Essa distinção é totalmente real, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Tá certo? Ou a famosa distinção do Husserl, né, entre, digamos, a embriologia e a trigonometria. Não tem jeito de você estudar os triângulos sob o aspecto embriológico, tá certo? Nem os embriões sob o ponto de vista trigonométrico. Tá certo? Então, isso é o que se chama distinção real. A distinção real mental é como essa que eu estou dizendo, por exemplo, entre vamos dizer, a embriologia do elefante, né, e o preço do seu marfim no mercado. Essas duas coisas não são separáveis na realidade, porque o marfim que vai ser vendido é efetivamente o marfim que pertencia a este elefante em particular, né, mas ao mesmo tempo você sabe que você está se referindo a aspectos distintos. Tá certo? E finalmente existe, vamos dizer, a distinção que se chama puramente mental, né, que você só distingue mentalmente, que não corresponde a uma diferença real na estrutura do indivíduo. Por exemplo, um exemplo característico disso é que todo mundo tem um nome e um sobrenome. Né? O nome o designa enquanto indivíduo distinto, e o sobrenome o designa enquanto membro da família. Mas não é a mesma pessoa que é o indivíduo distinto e que é o membro da família? Não é isso? Então, eu entro na sala e entrou o Olavo de Carvalho. É possível entrar primeiro o Olavo, depois o Carvalho, ou primeiro o Carvalho, depois o Olavo? Não é possível. Né? Tem que entrar os dois juntos, porque eles são a mesma coisa, apenas considerados sob dois aspectos diferentes. Não é isso? Então, todos os objetos que são estudados pelas várias ciências são obtidos através de distinções que podem ser reais mentais ou puramente mentais. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar todos os objetos da matemática, todos os objetos que a matemática estuda, eles podem ser estudados concretamente? Para nenhum. A matemática não tem um único objeto concreto. Eles só são constituídos por abstração. E você não pode ter nenhuma experiência efetiva dos objetos matemáticos, a não ser na medida em que eles aparecem nos objetos dos sentidos. Ou aparecem na sua imaginação, como você os concebe. Tá certo? Então, quer dizer que o campo inteiro das matemáticas é constituído do estudo de objetos dos quais você não pode ter a mais mínima experiência direta. Tá certo? Quer dizer, não são objetos de experiência, mas são objetos de concepção, coisas que você concebe a partir, vamos dizer, de analogias que você faz com certas observações do mundo real. Por exemplo, se você disser que esta mesa aqui, ela mede tanto, ela tem, digamos, sei lá, 1,20 m. Você está dizendo uma realidade? Fala, não. Você apenas comparou um objeto físico com outro, que é a mesa, com outro objeto físico, que é uma régua, na qual você mesmo introduziu certas medidas. Tá certo? Então, a medida, ela em si mesma, ela não é jamais um ente do mundo real. Então, vamos separar aqui, vamos dizer, o que é a medida, o que é dimensão. Mas mesmo dimensão não pode ser concebida em si mesma. Toda dimensão é sempre comparativa. Tá certo? Quer dizer, uma coisa tem um tamanho em relação a uma outra coisa. Tá certo? Nós podemos conceber, assim, por um esforço de abstração, o que seria, vamos dizer, uma medida absoluta. Quer dizer, uma mesa que, se existisse somente aquela mesa solta no ar, sem nenhum objeto em torno, né? Uma mesa no vácuo absoluto eterno, ela continuasse tendo, vamos dizer, 1,20 m de largura, por exemplo. Né?
Mas você percebe que esse raciocínio é extremamente forçado. Né? Quer dizer, você tem uma impressão de fixidez e absolutidade da existência daquela medida, porque você fixou a medida dela e você está considerando a medida separadamente da mesa real. Tá certo? Então, você dizer que um objeto teria as mesmas dimensões se nada mais existisse, é claro que é um absurdo. Isso quer dizer, os tamanhos não passam de relações espaciais entre objetos. Se existisse um objeto único, que tamanho ele teria? Não faria sentido você pensar em termos de tamanho. Quer dizer, tamanho é a proporção de um objeto em relação a outros objetos. Mas nós estamos tão acostumados, vamos dizer, com a mentalidade matematizante, que hoje em dia as pessoas têm até dificuldade de entender isso que eu estou dizendo. Eles acreditam que medida, né, que as dimensões dos objetos são dados objetivos. Eles dizem, não, nenhum objeto tem em si sua própria medida. Sua própria medida é dada pela comparação entre ele e outros objetos. Se você pegar um objeto e soltá-lo, vamos dizer, no espaço infinito, quanto ele mede? Isso não faz sentido. Estão entendendo? A pergunta realmente não faz sentido. Quantidade e relação, as duas categorias não se misturam? Claro, aqui está uma pergunta. Quantidade e relação, as duas coisas não se misturam. Claro, uma coisa depende da outra. Quando Aristóteles distingue, vamos dizer, as categorias, você não pode esquecer que as categorias são modalidades de apresentação do ente. Quer dizer, aquilo que é real pode se apresentar a você como uma substância, como uma qualidade dessa substância, como uma quantidade, etc, etc, etc. Tá certo? Mas ele está pressupondo aí precisamente a multiplicidade de substâncias. Se existisse uma substância única, absoluta e eterna, como é que você aplicaria a ela as categorias? As categorias são modalidades do ser. Isso quer dizer que o ser mesmo não pertence a nenhuma das categorias. Eles tomem o ser como sinônimo de dizer existência em geral. Quer dizer, dá para você entender o ser como em contradistinção do nada. Quer dizer, por um lado, há aquilo que existe e há aquilo que não existe, não pode existir, nunca existiu, nunca existirá. Então, a existência, é claro que é a pré-condição de qualquer conhecimento possível. Todas as ciências, qualquer conhecimento que você tenha, versa sobre algo que existe. Se você disser, olha, o objeto desta ciência não existe, nunca existiu, não pode existir, então isso seria aquilo que se chamaria a meontologia. O que é meontologia? O estudo do não ser. Você pode estudar o não ser em si, nós podemos até estudar o não ser, tá certo? Por contradistinção com o ser, mas não em si mesmo. Não é isso? Agora, e o ser? O ser pode ser estudado de qualquer maneira, o ser é sempre estudado, e tudo que é estudado é o ser, quer dizer, é algo que existe. Que, portanto, algo que não é um nada. Isso quer dizer que qualquer estudo, qualquer conhecimento que se tenha, ele sempre tem alguma ontologia embutida, quer dizer, tem 2 ou 3 princípios, 2 ou 3 afirmações, 2 ou 3 proposições gerais sobre o ser, que esta ciência aceita implicitamente. Ela não questiona esses princípios, por quê? Porque eles não fazem parte do campo dela. Por exemplo, se você pegar a geografia, a geografia é a ciência das dimensões, qualidades, propriedades da Terra, os fenômenos terrestres. Muito bem, então você está supondo que esses fenômenos existem, porque se eles não existem, como é que você iria estudá-los? Tá certo? Segundo, você está supondo que eles existem num espaço determinado, eles não existem num vácuo. Quer dizer, uma outra distinção importante, quando Aristóteles diz que substância é aquilo que nem é parte de um ser, de um outro ser, e nem atributo do ser, ele não quer dizer que substância possa existir separadamente. Aqui, vamos dizer, essas duas qualidades, o fato de que um ente nem é parte de um outro, nem é atributo de um outro,
isto só vale com relação à essência, não com relação à existência. Isso é absolutamente fundamental, porque, na verdade, tudo o que existe depende de alguma outra coisa, é parte de alguma outra coisa, ou pode ser considerado como atributo de alguma outra coisa. Por exemplo, a Terra é uma parte do sistema solar. Não é isso? E quando você vê as determinações de conjunto que regem o sistema solar, você percebe que a Terra depende delas e elas não dependem da Terra. Né? Quer dizer que a Terra pode ser vista como um atributo daquele sistema. Então, quer dizer que do ponto de vista existencial, quando nós temos a existência, então a definição de substância de Aristóteles não vale mais. Ela só vale com relação à essência. Isso é, para a Terra ser o que ela não precisa nem ser parte de algo e nem atributo de algo. Mas para ela existir concretamente, ela tem que ser as duas coisas. Tá certo? Você vê que, portanto, essas distinções todas com que começa a lógica, quanto mais você as estuda e as usa, tá certo? Você vai vendo que em vez de elas darem uma estrutura ao conhecimento, ao contrário, elas têm que ser estruturadas também. Tá certo? E é por isso mesmo que eu não acredito que possa existir uma lógica sem considerações ontológicas gerais. Na verdade, o Fritjof Schumann, que dizia com muita razão, do que quer que nós pensemos do Schumann, ele, uma das grandes inteligências do século XX, ele dizia: a lógica é uma ontologia do microcosmo do raciocínio humano. Quer dizer, uma ontologia aplicada, vamos dizer, na verdade não é nem isso, não é nem ao raciocínio humano, a ordem, a estrutura do raciocínio humano. Porque a lógica não se interessa, vamos dizer, pelo como nós raciocinamos. Ela se interessa apenas pela ordem interna do raciocínio, não pelo raciocínio como um fenômeno psicológico real. Tá certo? Então, vamos dizer que é uma ontologia do raciocínio formalmente consistente. A ordem, o objeto da lógica, no fim das contas, é somente isto. Raciocínio considerado não como um fenômeno psicológico real, mas apenas como estrutura e ordem. Quer dizer, o próprio objeto da lógica não é um objeto material, né? Quer dizer, ele é obtido por uma série de abstrações, tá certo? E, mais ainda, quando nós entramos em considerações ontológicas um pouco mais profundas e mais complicadas, aí é que os conceitos fundamentais da lógica se tornam mais problemáticos ainda, na medida que você os tome como representativos de fenômenos reais e não como vamos dizer, um conjunto de formas que foi obtido por abstração. Eu vou lhes dar um exemplo. Por exemplo, se você toma um objeto qualquer da natureza, tá certo? Então a ele vai se aplicar naturalmente o que se chama o triângulo de Peirce, porque este objeto, ele é um signo de uma ideia que você tem. Então você pega, vamos dizer, o objeto água. Hein? Então, uma coisa é a água que está correndo na torneira ou no rio, outra coisa é o que você sabe dela. Então, este símbolo representa para você um conjunto de propriedades que para você definem o que é água. Tá certo? Por exemplo, o fato de que ela pode alterar a forma dela sem que se altere o seu volume. Por exemplo, o fato de que ela seja transparente, translúcida, inodora, não ter gosto, etc, etc. Então, você tem este signo concreto, que é a água material. Você tem o significado, que é o que você pensa a respeito. E você tem, como dizia Peirce, o referente, quer dizer, o que você está querendo dizer com água no momento. Por exemplo, se você está precisando de água porque você está com sede, bom, o significado da água é o mesmo, mas ela está se referindo a um uso específico da água, que é matar a sua sede. Se for para tomar banho, já é uma outra coisa. Se você mandar água para um laboratório para examinar, vai ser outra coisa. Né? Se é a água de uma enchente ou de uma tempestade, é uma outra coisa ainda. Se é a água do batismo, é uma outra coisa ainda. Se é as águas primordiais de que fala a Bíblia, é outra coisa. Então isso é o referente. Tá certo?
Num livro maravilhoso, publicado recentemente, que se chama A Crise do Simbolismo Religioso, o Jean Borella lembra que a possibilidade de você articular esses 3 elementos do triângulo de Peirce, que são o signo, o significado e o referente, reside, em última instância, numa referência metafísica. Porque a água, por exemplo, se usa no batismo. O que representa a água do batismo? Ela representa o que se chamaria a matéria-prima. Aquela, quer dizer, matéria sem qualidades, mas que pode adquirir todas as qualidades. Então ela é o quê? Um aspecto da possibilidade universal. Tá certo? Então, quando se usa esta água no batismo, você está sendo imerso no quê? Na possibilidade universal. Então, na possibilidade universal quer dizer que todas as formas individuais, né, dos entes existentes se dissolvem e voltam ao estado de pura potência. Tá certo? Então, é isso que diz. Olha, pelo batismo você se livrou do quê? Do pecado original. Então, o pecado original o que é? Um ato que foi cometido antigamente e que deixou a sua marca. Esta marca é dissolvida pelo batismo. Entendeu? Por que isso é possível? Porque você usou a água como um símbolo literário da possibilidade universal ou da matéria-prima? Não. Isto pode ser assim porque a possibilidade universal existe necessariamente. E a matéria-prima também existe necessariamente. Tá certo? E se nada a personifica vamos dizer, no círculo dos entes reais e sensíveis, nós jamais poderíamos ter acesso a estas noções. Isso quer dizer o seguinte: a matéria-prima não é a água, mas a água é a matéria-prima. Ela não é outra coisa. Tá certo? Então, este é o sentido, vamos dizer, do simbolismo religioso, metafísico, etc, etc. Isso quer dizer que certas entidades de escala puramente metafísica estão manifestas diante de nós, tá certo? Mediante as suas encarnações, por assim dizer, sensíveis. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.